O que é uma bobina elétrica e qual a sua aplicação? Com certeza você já ouviu falar em bobina elétrica e talvez saiba algum conceito em relação às bobinas elétricas, mas caso você tenha com a curiosidade de aprender tudo sobre bobinas elétricas, está no lugar certo. Neste artigo iremos explicar o que são as bobinas elétricas e como funcionam as bobinas elétricas, características das bobinas, constituição e aplicação das bobinas. Vamos lá, pessoal. Bobina elétrica, o que é? As bobinas elétricas, também conhecidas como indutores ou solenoides, são dispositivos passivos capazes de armazenar energia elétrica criada em um campo magnético, sendo que este campo é formado por uma corrente alternada que passa por um fio condutor enrolado em si mesmo ou mesmo em volta de uma superfície que também é condutora. O que são e para que servem as bobinas? Bobina elétrica, funcionamento. Quando a corrente elétrica passa por um determinado fio, é gerado um campo magnético ao seu redor, e quando este mesmo fio é enrolado várias vezes, são formados diversas espiras de forma com que este campo magnético seja amplificado, ou seja, quanto maior o número de voltas nesse fio, maior será a bobina e a intensidade do campo magnético. É importante destacar que quanto mais forte este campo magnético, maior será a capacidade dele de atrair materiais magnéticos como, por exemplo, o ferro e o aço. Bobina elétrica, característica. Os indutores e capacitores têm em comum capacidade de armazenar energia, assim como os capacitores. Os indutores se opõem à corrente alternada, oferecendo uma reatância indutiva, podendo destacar que só há tensão dos terminais de um indutor ou uma bobina. Se a corrente através dele variar no tempo, ou seja, o indutor é um curto-circuito em corrente contínua. Além disso, podemos relacionar as bobinas e indutores a uma outra grandeza física, que é a indutância, representado pela letra L, e a medida em Henry, H. Bobina elétrica, constituição. As bobinas elétricas, na maioria das vezes, são feitas de um material condutor ou cobre. As bobinas possuem um núcleo ferromagnético que aumenta a indutância, concentrando as linhas de forças do campo magnético que fluem pelo interior das espiras condutoras. Também existem as bobinas toroidais, onde o núcleo toroidal geralmente é feito de ferrite e tem um formato de rosca. Graças a este formato é criado um campo pelo qual o campo magnético circula. Este tipo de núcleo é usado em bobinas que têm formato de bastão. Nesse campo magnético sofre perdas a circular de uma extremidade a outra, devido ao contato com o ar. Por isso, este núcleo foi projetado para fazer um caminho para este campo, evitando o número de perdas. Bobinas elétricas, aplicações. Como sabemos, as bobinas também são consideradas indutores, possuindo diversas aplicações e, dentre elas, evitar variações de corrente elétrica para formar um transformador, construção de filtro passivo constituído de resistores ou capacitores, formando filtro para filtros passa-faixa, filtro rejeita-faixa, filtro passa-alta e filtro passa-baixa, ou seja, este filtro permite a passagem de um sinal de função de frequências altas, baixas ou em uma determinada faixa de frequência. Se pararmos para pensar um pouco mais, as bobinas e os indutores estão muito próximos do eletricista, que você nem imagina. Por isso, exemplo dentro dos disjuntores, relés, contadores, entre outros campos elétricos. A bobina também são encontradas nos carros, pois elas auxiliam no partido do motor e é conhecida como bobina de ignição. Além disso, também podemos encontrar as bobinas em diversos aparelhos eletrônicos.
Podemos mencionar de que na madeira dos alto-falantes são encontradas uma bobina eletroímã. As bobinas também são encontradas em máquinas elétricas, como, por exemplo, os transformadores, motores de indução e até os motores de corrente contínua. Os vídeos abaixo mostram exatamente como funciona o transformador para que fique mais fácil de compreender. Finalizamos mais um artigo. Esperamos ter ajudado a esclarecer as suas dúvidas sobre bobinas elétricas. Caso tenha ficado com alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários.